salve rapaziada do canal, olha eu aqui mais uma vez de Tio Lima trazendo mais um vídeo pra vocês, direto da minha Santa Luz, Bahia, tomando café de mamãe. Eu tô aqui tirando meio que umas férias e postei um vídeo hoje sobre esse cara aqui, né? E falaram muito sobre a questão do comentário do Braulio Pinduca sobre físico clássico não ter antebraços. E aí eu vou passar a minha opinião e se vocês quiserem ficar por dentro, fica aqui no vídeo. Se você tá aqui e ainda não é inscrito no canal, faz a sua inscrição, ativa as notificações e vamos lá ouvir qual é a opinião que eu tenho sobre isso daí, beleza? Vamos lá! Eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais 50 mil manos. Defeito colateral do seu sistema feio. Capítulo 4, versículo 3. Então, rapaziada, antes de já falar sobre essa questão, eu gostaria de falar pra vocês que tem uma das coisas que eu menos gosto, né, e que normalmente eu não faço, é comentar comentário alheio, comentar opinião dos outros. Na minha opinião, o cara que tem a opinião dele lá, já era. É a opinião dele, eu não vou debater a opinião do cara. Porém, o Braulio, ele é um árbitro profissional e a maneira como ele falou não foi opinativo, né? Na verdade, ele deu um suposto critério para a categoria. E eu vejo muito isso, a galera criar critérios que não existem nas categorias. Eu entendo que o Braulio foi um árbitro da IFBB antiga, não dessa Pro League atual, né? Não dessa nova gestão agora. Então, assim, na época em que eles criaram o físico clássico, poderia até existir essa regra. Eu acho que não. Mas eu vou falar sobre a IFBB Pro League e o surgimento da categoria Classic Physique. Quando a categoria foi lançada, eu assisti o vídeo de lançamento da categoria e não tem essa regra, tá? Não existia essa regra do cara não ter antebraços poderosos. Até porque se você for desclassificar os físicos que tinham antebraço, você vai tirar muito desses caras que vocês estão vendo aqui. Esse daqui é o Francis Benfato, aqui vocês estão vendo o Gunnar Rosbo e até o Arnold. Se a gente for olhar, o antebraço do Arnold não era ruim. Era um antebraço bom, só que o cara era bem alongado. Então, para preencher um cara de 1,85 m é muito mais difícil. Mas tem várias fotos do Arnold que o antebraço dele não era muito bom, mas também não era ruim. Mas quando você fala sobre físico clássico, a galera remota na verdade, o Braulio remotou o Frank Zane, né? E o Frank Zane era um cara que realmente os antebraços dele, se você for olhar aqui, ó, não eram tão bons. Mas o Frank Zane não era bom em quase nada, né? Eu sempre falo assim, ó, o Frank Zane, ele é um atleta de duas poses, se eu não me engano, que é abdômenes e pernas e aquela pose de tríceps de lado, né? Essa daqui não é pose compulsória, então isso aqui é pose para tirar a foto, não em competição. Eu tô falando sobre competição. Então, abdômenes e pernas do Frank Zane era ótimo, o tríceps de lado também, mas quando você puxava um duplo bíceps de frente, duplo bíceps de costa e uma expansão de dorsal, você via que o cara não era realmente assim, não tinha muitas poses fortes. Ele não tinha toda a estética dele num duplo bíceps de frente, num duplo bíceps de costas. E um outro fator interessante é que assim, quando o Braulio fez o comentário dele, lógico, a opinião dele, ele falou sobre o pH ser desproporcional. Concordo. Porém, se a gente for falar em proporção, como que você fala que o físico clássico é, tipo, remotado aos caras, digamos, dos anos 70 e anos 80? E você fala em proporção. Se você vai falar que o PH não merecia ter ganhado em proporção, então não é culturismo clássico. Porque o culturismo clássico, os caras não tinham proporção. E quando lançaram a categoria, realmente, uma das coisas que eu notei foi isso. Eu já falei até em vídeos. Quando lançou a categoria, eles falaram em densidade, simetria, muscularidade dentro do limite de peso e em momento nenhum falaram em proporção. Aí você vai para os critérios da categoria e realmente não tem o critério proporção. Então a gente não poderia falar que o PH perderia ou ganharia por questões de desproporção. Porque se a gente for pegar o Brent Chan, aquele cara que ficou em top 5 do Olímpia, a perna dele é muito grande, já não tem proporção. Então quando você fala em
físico clássico e você falar que o cara não deveria ganhar porque ele era desproporcional, já foge um pouco da lógica, né? Porque se você for olhar, cara, proporção, Frank Zane, ele poderia ter até quando ele fazia aqui um duplo bíceps de frente, mas duplo bíceps de costa, expansão de dorsal, proporção zero, né? Então, quando você fala em físico clássico, não ter antebraços, é um critério inexistente. E hoje eu vejo muito dos caras influencer, né, falando sobre critérios inexistentes. A galera quer falar, isso aí se acabou. Criam critérios que não existem. Se fosse falar em desproporção, o Arnold não era um físico clássico. O Arnold já estaria fora. E como eu falei, os antebraços do Arnold não eram tão ruins assim. Eram até antebraços bons. E aí, como eu falei, você vai ter que desclassificar vários caras, né? Como o Mr. Olympia Samir Bannout, que tinha bons antebraços. Gunnar Rosbo. Então, quando você desclassifica um atleta pelos antebraços, você vai ter que desclassificar muitos atletas old school que são clássicos por conta de um membro, por conta do antebraço. E, na minha opinião, essa regra não existe e nunca existiu. Físico clássico, e aí agora eu vou passar a minha opinião quando eu observo toda a história e a Classic Physique atual, sem isso de opinião. Classic Physique ou físico clássico é aquele físico que chega condicionado, não existe esse critério de ter essa obrigação de ter a cintura fina, não existe isso de dizer, a cintura é grossa, não é clássico, porque senão o Arnold não era, o Franco Columbu não era clássico, David Draper não era clássico, dentre vários outros caras. Físico clássico é um físico com simetria, densidade, condicionamento e o cara faz o encaixe das poses que remota aos físicos clássicos, independente se você é George Peterson ou se você é o Chris Bumstead. Clássico são os dois. Agora aí você vai escolher qual o mais agradável dentre esses físicos clássicos. Quando você pega o Franco Columbu, é um físico clássico. Da mesma forma como você pega o Frank Zane, é um físico clássico. E são totalmente diferentes. Então, vamos parar de criar regra onde não há regra. Vamos julgar aquilo que a NPC exige, que é a muscularidade dentro do peso, a simetria, a densidade e o condicionamento. Esses são os pilares da Classic Physique. Sem isso de a cintura de um é estreita, sem isso, a não ser que o cara da cintura estreita esteja com esses critérios também. Mas cansamos de ver caras com shape estético ficando fora do top 10 do Olympia, enquanto um cara como o George Peterson, quase sem estética nenhuma, entrando dentro do top 3. Então, vamos parar com essa ideia de que clássico remota a um físico, Frank Zane. Não, Franco Columbu era clássico, o Arnold era clássico, o David Draper era clássico, o Gunnar Rosbo era clássico. Então, passei esse vídeo aqui só para explicar, porque recebi muita mensagem, muito comentário. Para quem acha que não teve muito, vai no último vídeo que saiu no canal. Então, vocês vão dar uma olhada lá e verão que realmente a galera tem comentado, tem pedido muito. Então, na minha opinião, todos esses critérios que a galera inventa na internet são inexistentes. E eu vou fazer uma live com o Terek, né? Eu já falei com ele, a galera que acompanhou a live viu. E lá, o Terek é árbitro do Olympia. E nós vamos talhar categoria por categoria, para vocês entenderem um pouco mais de critério de arbitragem. Vou começar com categoria Open, depois categoria 212, Bikini, Wellness, todas as Women's Physique e por último nós iremos para Classic Physique. Vamos passar praticamente um curso de arbitragem aqui para vocês e com o árbitro do Olympia passando os critérios aqui para vocês, beleza? Então se você quer acompanhar tudo isso, faz a inscrição, ativa as notificações para você não perder esse conteúdo. E é isso aí, deixa o like se gostou do vídeo e principalmente se discorda ou concorda, coloca nos comentários aí, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui, tamo junto.